Então, ou não estamos? Estamos. Vamos lá. Então, gente, aí, voltando, territorialidade é o princípio da territorialidade e é o que dispõe o artigo 5º. Esqueçam esse prejuízo de convenções e tratados, tá? E vão direto a ele. Aplique-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. É bem simples de entender. Aconteceu um crime no Brasil, aplique-se a lei brasileira. Por quê? Um italiano, isso nós vamos ver hoje, um italiano matou um japonês na Rússia. Qual lei que nós vamos aplicar? Tá? Um francês matou um chinês. Tá? Então, cada país vai ter esse seu princípio. E o Brasil adotou territorialidade. O que isso quer dizer? Se um italiano matar um francês no Brasil, aplica-se qual lei, gente? Um francês matou um italiano no Brasil. Qual lei que a gente aplica? Brasileiro, não? A lei brasileira, claro. Exatamente. É bem isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos um pouquinho. Um brasileiro matou um americano no Brasil. Qual lei que aplica? Repete. A lei brasileira. Um brasileiro matou um americano no Brasil. Qual lei aplica? Brasileiro. Mas e se for o americano que matar o brasileiro no Brasil? Qual lei que aplica? Brasileiro, porque está no Brasil. Exatamente. A lei de território. É isso que vocês vão entender. Pela territorialidade, nós vamos aplicar a lei do território. Tá? Tranquilíssimo. Isso aí. Agora, uma outra pergunta. O que é território? Qual é o território brasileiro? Alguém arrisca? Não? Todo território que pertence ao Brasil. E vai até onde isso? Vai até as fronteiras Todos com os os demais estados. países. Tá. Então vamos lá. Nós temos. Essa é uma forma, viu, Patrícia? Tá muito certo. Nós estamos estudando hoje a lei penal no espaço, né? Não é no espaço sideral, não vai viajar em ET, não, pelo amor de Deus, gente. Direito penal é viajado, mas não é tanto. Lei penal no espaço que a gente está estudando, né? No espaço. Espaço. Ok. Então, vamos lá. Território brasileiro. Tudo que a gente chama, e aí foi o que a Patrícia falou, de uma forma geográfica, tá? Muito boa, a gente chama de território, é realmente as fronteiras que o Brasil faz com outros países. Até então, isso é território brasileiro. Ok, Patrícia, eu te pergunto, os rios brasileiros são territórios brasileiros? E para quem quiser responder também, claro. São sim, professor. Mas nós temos rios, os grandes rios aí, Amazonas e tal, que eles cortam 3, 4 países. Como que faz? Eu suponho que enquanto ele estiver no território brasileiro, pertence ao Brasil. E se adentra outros países, no caso o Rio Amazonas, ele já está dentro daquele outro país. Então, as leis correspondem à área que ele está passando. Okay. Tudo bem. E, no caso, o mar pertence ao Brasil? Existe uma extensão que pertence, eu não sei a numeração, mas existe uma determinada distância que pertence à fronteira brasileira, litorânea. Ok. E os céus pertencem ao Brasil? Tá complicando, hein? E aí? E o espaço pertence ao Brasil? Enquanto estiver sobre o território brasileiro, sim. Eu acredito que sim. Território nacional, nós dividimos primeiro em geográfico, que é o solo ocupado pela corporação política, né? Nosso solo mesmo, todo o nosso solo. Os rios, lagos, os mares interiores, golfos, baías e portos, e o mar territorial, que é, como falou ali, tá, o Lucas, acredito que foi ele, por 12 milhas marítimas ou 12 milhas náuticas de largura, tá? Medidas a partir da linha de baixo mar, quando o mar volta ali, do litoral continental e insular brasileiro, conforme prevê o artigo 1º da Lei 8.617. O que seria isso? A Ana Carolina levantou a mão. Fala comigo, Ana Carolina. Eu levantei e não percebi. Tá aí com a mão levantada aí ok. Não, tudo bem. Então, gente, o que seria isso? Então, é mais ou menos o que vocês falaram mesmo. Essa distância de 12 milhas, porque para a gente não trabalha muito com milhas náuticas, né? Seriam 22,22 quilômetros, tá?
Então, seriam mais ou menos 22. Então, a gente pega ali a praia ali, onde o mar, né, bate, aquela parte ali, é onde está falando aí, tá vendo? Ó? 12 milhas, medidas a partir da linha de baixa mar. E nós damos ali até 22 quilômetros, 22,22, mas vocês têm que saber que oficialmente são 12 milhas náuticas. E até ali pertence ao território brasileiro. Ok? Ok. O espaço aéreo também. Então, tudo que está aí, até essas 12 milhas náuticas. Então, o espaço aéreo acima dessas 12 milhas náuticas também pertence ao Brasil. Até aí, tranquilo? Sem erro, né? A aula é bem tranquila, tá, gente? Bem facinha, bem tranquila e nós não vamos demorar. Gente, agora nós temos um território brasileiro que é o território jurídico ou por extensão, que são as embarcações ou aeronaves públicas ou privadas a serviço do país. Aí complicou. Aí começa a complicação. Vamos lá. O que está querendo dizer, gente? Está querendo dizer o seguinte: as aeronaves brasileiras a serviço do país, tá? Elas são extensão do território brasileiro. Quer dizer que, se tem uma aeronave, as embarcações e aeronaves, né? Se tem uma aeronave a serviço do Brasil, sobrevoando a França, e um crime é cometido lá dentro, quais leis nós vamos aplicar? Brasileira, porque é um território por extensão, né? Exatamente. Então, vamos pensar primeiro no conceito. Se nós aplicamos o princípio da territorialidade, que é, aplica essa lei brasileira ao território brasileiro, e essas embarcações e aeronaves são territórios brasileiros por extensão, aplica essa lei brasileira. Ok? Ok. Mas vamos lá. Não é simplesmente embarcação brasileira. Não. Primeiro, tem que ser uma embarcação pública. O que seria uma embarcação pública, gente? Seria uma embarcação a serviço do Brasil. Seria uma embarcação da aeronáutica, da marinha, do exército, uma embarcação levando o presidente da república, um deputado, um senador, a serviço do Brasil. Ok? Ok. Ok. Agora, vamos supor, o que acontece? Eu sei que o Ricardo, todo mundo sabe, conhece, Marabá todo mundo conhece, sabe que o Ricardo é conhecidíssimo como um empresário muito rico de Marabá. Então, o Ricardo tem, né, vários e vários aviões e tudo, todo mundo sabe disso aí. E um dia de urgência, o governador vamos compor o presidente da República pediu, alugou, né, um avião do Ricardo para fazer uma ação diplomática na Argentina. Ele alugou o avião particular do Ricardo para voar até a Argentina, né, e celebrar um acordo internacional com o presidente da Argentina. Caso aconteça um crime ali com qualquer pessoa dentro desse avião particular do Ricardo, enquanto ele está na Argentina, pousado ou voando, a responsabilidade, qual lei se aplica, gente? Repete de novo, professor, por favor. Claro. O presidente da República está usando uma missão diplomática, uma missão oficial. O presidente da República está usando o avião particular do Ricardo. Acontece um crime na Argentina, né, dentro dessa aeronave. Qual lei se aplica? Creio que é brasileiro, porque ainda assim está sendo território por extensão, porque ele está usando uma aeronave brasileira. Não, mesmo que seja serviço particular. Tá, então eu vou mudar minha pergunta, então. O Ricardo, que tem essa aeronave brasileira, e ele é brasileiro, na aeronave brasileira, registrada no Brasil, está sobrevoando a Argentina e acontece um crime. Então, você acha que aplica essa lei brasileira? Sim. Isso. Então, vamos lá. Não, viu, gente? Tomem cuidado. Será? Eu acho que não, professor, porque ele não é nenhuma... Eu entendi que tinha que ser a serviço público. Nesse caso, ele está numa viagem particular. Porque não é público, né, professor? Exatamente, você entendeu perfeito. Então, o primeiro exemplo que eu dei, que é o presidente da República, numa missão diplomática, usando o avião do Ricardo, então é uma embarcação. Se for pública, gente, não tem que discutir. Se é embarcação pública, né? É uma embarcação levando o presidente, é uma embarcação do Exército, da Aeronáutica, pertencente, né, ao poder público, não tem que discutir, é extensão. Ou privado a serviço do país. Então, no caso, o avião do Ricardo, que é um avião privado, estava a serviço do país, porque ele foi requisitado e alugado pelo presidente da República para celebrar um acordo. Neste caso, seria território brasileiro. Mas o Ricardo, voando particular no seu avião, sob o território argentino e cometido um crime lá,
não se aplica a lei brasileira, se aplica a lei argentina, porque não é extensão do território. Então, aeronaves e embarcações particulares não são extensão do território, exceto quando estão a serviço do poder público. Deu para entender? O que às vezes fica aquela nuance aí nessa compreensão por conta da expressão pública ou privada, a serviço do país, né? Porque o privado a gente já pensa que as pessoas comuns também estão amparadas por essa lei, por extensão. Na verdade, não. É privada, mas está a serviço do poder público. Ok, gente. Até aí tudo bem, né? Vamos continuar. Olha o que diz. Isso que a gente disse aqui está no parágrafo 1º e 2º do artigo que a gente acabou de ler. Olha só. Para efeitos penais, considera como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se acham respectivamente no espaço aéreo correspondente em alto mar. Opa, teve uma coisa diferente aí. Vamos lá. A gente saiu agora, para competir com o Ricardo, né, o Lucas tem também a Joelma, perdão, que apareceu aqui para mim. A Joelma tem uma grande empresa também com barcos e tudo, para competir ali com o Ricardo. E ela foi ali para a costa brasileira, para o litoral brasileiro, e o que ela fez? Ela pegou o barco dela e ela começou a pilotá-lo. Okay. Vamos supor que aconteça um crime, gente, a 11 milhas náuticas após a saída da Joelma ali, né, da costa brasileira. Qual lei a gente aplica? 11 milhas náuticas, aconteceu um crime. Brasileira, porque a extensão marítima Brasileira. se estende até 12 milhas. Até 12 milhas, ok. Agora, gente, e se... Tá, aí beleza. Ela continuou seguindo, até chegar perto de Portugal. Ela chegou a 11 milhas náuticas da costa portuguesa e cometeram um crime no barco da Joelma. Qual lei se aplica? Seria portuguesa? Sim, né? Seguindo o nosso princípio, se eles seguirem, né? A gente não dá para saber de todos os países. Se eles seguirem o nosso princípio, sim, seria a lei portuguesa. Ok, até aí tudo bem. Só que a questão é, eu falei com vocês que 12 milhas náuticas são 22 quilômetros. Então, se a gente considerar 12 milhas náuticas brasileiras, a costa brasileira, e 12 milhas náuticas portuguesas, e somarmos as duas, vamos supor 44 quilômetros, né? Contando a nossa e a deles. Eu quero saber com vocês, vocês acham que tem apenas 44 quilômetros do Brasil até Portugal? Não, né, gente? Nosso Deus. Então, tem algo errado. Por quê? Porque pensem comigo. Se até 12 milhas náuticas, 22 quilômetros, pertence ao Brasil, e se do deles para cá são 12 também milhas náuticas, 22 quilômetros, pertence a eles, nós temos 12 para lá, 12 para cá, e esse restante? Esse restante, gente, é conhecido como alto mar. Né? O alto mar é conhecido também como terra de ninguém, até porque não é terra, né? Enfim. Mas o alto mar, e aí por isso que ele trata disso, é uma outra exceção que vocês têm que gravar. Vamos lá. O exemplo que eu dei, a Joelma partiu no barco dela e até 12 milhas, se o crime for cometido no Brasil, a lei brasileira será aplicada. Se o crime for cometido no espaço português, como eu disse, aplica-se a lei portuguesa. Mas, e se o crime é cometido em alto mar? E aí é o que esse parágrafo meu está dizendo. Se o navio, olha só o que diz, as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, não interessa, se acharem respectivamente no espaço aéreo ou correspondente, né, em alto mar. Então, o que está querendo dizer? Se a aeronave é brasileira, é registrada no Brasil, se o crime é cometido em alto mar, usa-se a lei brasileira. É mais uma extensão da territorialidade brasileira. Ok? Tanto no mar quanto no espaço aéreo. Então, passou das 12 milhas e a embarcação é privada, não é embarcação pública. E não é embarcação privada, serviço público. Embarcação privada ou mercante mesmo. Passou as 12 milhas, está em alto mar, terra de ninguém. Mas a lei brasileira diz que
Se aquela embarcação for registrada no Brasil, pertencer ao Brasil, ele que vai julgar as causas, os crimes que acontecerem ali. Deu para entender esse ponto, gente? Tá começando a dar uma emboladinha, hein? A gente olhou público, privado, privado a serviço do Brasil e agora os privados. Ok. E o parágrafo 2º completa. É também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondentes, e estas em porto ou em mar territorial brasileiro. Gente, o que esse parágrafo 2º quer dizer? Nada mais do que a gente já falou. Está no território brasileiro, é brasileiro, não interessa. Por quê? É uma embarcação privada. Entrou no nosso território e cometeu o crime aqui, sobrevoando no nosso mar territorial, ou pousado, ou aportado no porto, a responsabilidade é nossa, é nosso território. Gente, por que falou aí? O que tem de diferente é o seguinte, vocês viram como é que o parágrafo 2º foi específico em falar de embarcações privadas? Por quê, gente? Porque pelo princípio da reciprocidade, guardem isso, pelo princípio da reciprocidade, nós adotamos exatamente como nós fazemos. Se existir uma embarcação pública aqui no Brasil, ou uma privada a serviço do poder público de outro país, nós reconhecemos aquilo como extensão do território deles também. Por isso que o parágrafo 2º só fala das privadas. Então, se tem um navio, embarcação, aeronave privada, sobrevoando o território brasileiro, nosso mar territorial, pousado ou o que for, acontecer um crime, aplica a nossa lei. Agora, se ela for pública ou a serviço, né, ou privada a serviço público, né, ou uma embarcação privada sendo utilizada para o serviço público de outro país, pela reciprocidade, nós vamos permitir que se aplique a lei daquele país. Porque a gente faz isso também, então nós permitimos que façam isso com a gente. Deu para entender? Princípio da reciprocidade? Tranquilo, né? Então vamos lá. Vamos continuar. Como eu falei, a aula de hoje é um pouquinho mais técnica, mas fica tranquilo. Quando começar a próxima, o pau quebra. A próxima aula é teoria do crime, é muito boa. Então vamos lá. Eu fiz para vocês um quadro, simples para vocês entenderem. Embarcação ou aeronave brasileira, pública e privada. Pública. Em território internacional, norma brasileira. Em território nacional, é onde nenhum país é soberano, que ele é alto mar. Em território estrangeiro, sob soberania de outro país, a norma também é brasileira, porque é uma embarcação pública. Ok? Nas embarcações de aeronave privadas, em território internacional, norma brasileira. Tá no alto mar, a embarcação é brasileira, norma brasileira. Em território estrangeiro, sob soberania de outro país, aí são as normas do país onde ocorreu o crime. Então, é o que eu disse para vocês. Se o barco da Joelma chegou a 12 milhas náuticas, está lá, perto de Portugal, aconteceu um crime lá, aquele país que vai cuidar. Não é nosso mais, porque é uma embarcação particular. Ok? Até aqui, tranquilo? Fechamos? Matériazinha bem tranquila, um pouco mais técnica, mas bem tranquila. Eu falei com vocês já da reciprocidade, fazemos o mesmo com embarcação pública estrangeira. Gente, e uma outra coisa que eu perguntei para a Patrícia, eu acho que da aula, tem o espaço cósmico. Conforme o decreto 64.362, não pode ser objeto de apropriação nacional, de modo que sua exploração é livre e em condições de igualdade com todos os demais estados do mundo. Por isso que os satélites giram na órbita da Terra e tal, não tem isso. Então, chegou no espaço cósmico, passou aqui, entrou no espaço, não pertence mais a ninguém, mesmo estando em cima da gente, tá? Chegou no espaço, não pertence mais a nenhum território. Todos os estados podem explorar, ok? Isso eu já disse para vocês, crimes ocorridos em embarcações privadas em alto mar serão de responsabilidade do país de origem da embarcação, ou seja, do país em que o navio ou aeronave estiver registrado ou matriculado. É que a gente falou de aeronaves privadas, ok? Mas nós temos algo... sempre tem exceção no direito penal, por isso que ele é tão bonito. Nós temos algo chamado direito de passagem inocente. O que seria isso? Seria o seguinte. Nós permitimos, tá, que as aeronaves, os aviões e tudo, sobrevoem de passagem, né, sobrevoem ou passam de passagem a nossa costa e também o nosso espaço aéreo. Então, nós temos um navio argentino passando o Brasil para chegar nos Estados Unidos. Ele está ali no que a gente chama de direito de passagem inocente. Neste caso, se ele estiver só passando, só no direito de passagem inocente,
e é cometido um crime ali, mesmo sendo particular, vão ser julgadas pela lei do país de origem. Isso é o direito de passagem inocente. Então, está passando um barco pelo Brasil, ele só está cruzando a costa brasileira, ele só está de passagem, ele não vai aportar aqui, ele não vai parar aqui, nada disso, ele só está de passagem. Uma passagem pacífica, um navio mercante ou o que for. Se acontecer um crime ali, mesmo em território nacional, neste caso se aplica a lei do país de origem. Isso é o direito de passagem. Tá? É diferente do avião que vem, que vai pousar aqui, que depois vai sair, ou que precisou aportar aqui, que precisou fazer coisa aqui. É diferente. Nós estamos falando que está só de um direito de passagem, está só passando. Tá? Tem exceção. Está tendo um retorno. Vamos lá. Tem exceção para essa regra, gente? Claro que tem. Como eu falei, o direito penal é a coisa mais linda do mundo. Tem uma exceção. O que seria isso, gente? Vamos lá. Nós estamos passando aqui um navio do Chile com direito de passagem pelo Brasil, ok. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o direito de patrulhar a nossa costa. A nossa guarda costeira sinaliza para que eles encostem, só para olhar a documentação e essas coisas, o que não tem problema nenhum. Eles fogem da nossa guarda costeira e ainda atiram contra a nossa guarda costeira. Opa, peraí. Aí não, né, parceiro? Aí nós não somos tão bobos assim, né? Esse crime afeta o interesse nacional. Peraí. Um crime de você simplesmente matar uma pessoa sobrevoando o país, né? Um americano matou um argentino, um chinês, o que for. Isso não afeta o interesse nacional. Agora, peraí, os caras atiraram contra, né? Os caras atiraram contra a guarda costeira brasileira. Os caras passaram lá e começaram, dando um exemplo, mataram uma pessoa enrolada na bandeira do Brasil e puseram fogo nela. Algo absurdo, assim. Precisa ser algo que afeta o interesse do país. Mesmo no direito de passagem inocente, se é cometido um crime que afeta o interesse nacional, aí o Brasil cuida. Se não, se for só entre eles e tudo, não afetar o interesse nacional. Ah, mas matou um brasileiro. Não, só por você ter matado um brasileiro não quer dizer que afeta o interesse nacional, tá, gente? Okay? Mas está no direito de passagem e matou o governador do estado do Pará. Opa, aí sim afeta o interesse nacional. Aí nós que vamos julgar. Aí eu dei exemplo para vocês, ao navegar pelo mar territorial brasileiro, o navio do Afeganistão recebe sinalização da polícia costeira. No entanto, a fim de evitar a abordagem, o navio avança sobre a embarcação da polícia costeira, causando dano ao patrimônio público e lesão à tripulação. Ok? Neste caso, é a exceção. Bom, vou contar um caso que aconteceu para vocês. Vamos lá. Na Holanda, todo mundo com a câmera fechada, vou ficar triste com vocês. Na Holanda, o aborto é permitido, ok? E um navio holandês veio e atracou a 12,5 milhas náuticas da costa brasileira. E o que ele começou a fazer? Abortos. As mulheres iam lá, cometiam o aborto e voltavam para o Brasil. Quem pode julgar esse crime, gente? Mas não há crime. Segundo o Estado holandês, não, o aborto é permitido, não? E é a 12 milhas, então não abrange mais a territorialidade do Brasil. Exatamente isso. Então não há crime nenhum aí. Tá? As mulheres brasileiras saíam, pegavam a embarcação, iam até lá, cometiam um aborto e voltavam. Não é crime no país de origem, tá? E a embarcação, por ser holandesa, particular. Então, em alto mar, cuida-se as leis holandesas. Na Holanda não é crime, estava em alto mar, a pessoa voltava para o Brasil e acabou. Nada tinha acontecido. Nenhum crime aconteceu. Deu para entender como funciona, gente? Sim, professor. Show. Fácil. Mamão com maionese. Entendi. Intraterritorialidade. O que é isso, gente? Isso aqui é o seguinte. É o inverso. São coisas que acontecem no Brasil, mas o Brasil não vai apurar. Uma delas a gente já estudou, que é quando tem uma aeronave e tal, pública, um serviço público internacional no Brasil. Ok. Mas a principal dela, gente, é a imunidade diplomática. Tá? Ela é uma imunidade absoluta. O diplomata responde às leis do país dele. Teve um caso,
caramba, eu não vou lembrar de qual país, tinha um diplomata abusando, né, sexualmente de crianças num clube. Ele estava mexendo nos meninos, ele estava alguma coisa assim. Mas o que a polícia faz é acompanhá-lo até a sua residência e tudo, e informar ao país dele o que está acontecendo. A polícia brasileira não pode fazer nada, tá? Porque ele é um diplomata, ele tem imunidade. Okay? Essa imunidade é absoluta, assim como os nossos têm lá também, tem imunidade diplomática. Então, ela é completamente absoluta. Um diplomata cometer crimes no Brasil, ele não responde, ele responde pelas leis do país dele. Ok? Imunidade absoluta. Mas existe a imunidade relativa. Aí são para os agentes administrativos, cons, agentes consulares, administrativos, tá? Essa imunidade é um pouco diferente. Não é todo mundo que vai ter imunidade parlamentar, tá? Perdão, parlamentar, tá na cabeça, diplomática. O que acontece, gente? Esses cargos administrativos que estão ali para atender as pessoas dos seus próprios países, para emissão, às vezes, de algum documento ou alguma coisa nesse sentido, em países estrangeiros, eles têm uma imunidade de função. Então, o que acontece? Se eles cometem algum crime devido à sua função, ou por causa da sua função, ou em virtude da sua função, eles não respondem para aquele crime, respondem pelas leis do país deles. Agora, se eles cometem qualquer crime no Brasil comum, por exemplo que eu dei desse diplomata abusando dos meninos num clube, se não fosse um diplomata, se fosse um cônsul, um agente consular, alguém administrativo, ele responderia pelo crime como se brasileiro fosse, tá? Nesse caso, ele não tem imunidade. A ativa que esses têm é só sobre a função deles. Se cometer um crime pela função, devido à função, tá? É o mesmo exemplo, gente, da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, vamos supor, eu lembro que num caso recente que o Bolsonaro teve que pagar para Maria do Rosário, ou algo assim, sobre o negócio de estupro, o que acontece? Os parlamentares, eles têm imunidade devido à sua função, pela sua função, para a sua função. Então, quando eles estão, aquele púlpito deles lá em cima e tal, eles, teoricamente, podem cometer injúrias, calúnias, difamações, ou o que for, porque aquilo é devido à profissão, tá? Então, eles se exaltam, eles falam coisas, tal, eles podem fazer isso. É a imunidade diplomática, é a imunidade parlamentar deles. Só que eles têm que fazer pela profissão, e tem que provar que fizeram devido à profissão ou por causa da profissão, tá? Se não for assim, for em outro momento, outra coisa, eles respondem. Também, ela é bem relativa. Assim como os advogados, gente. O advogado também tem. Por exemplo, um advogado num júri, ele pode mentir, ele pode caluniar, ele pode injuriar, ele pode, né, falar, não, esse crime aqui, quem cometeu foi outra... Ele pode. No júri, o advogado tem essa imunidade, tá? É um outro exemplo de imunidade que nós temos, relativas à função, ok? Então, lembrando que a imunidade diplomática é a única imunidade absoluta. Qualquer crime que ele cometer no Brasil, ele não responde no Brasil. Não que ele não fique impune, tá? Pode ser apurado e tudo, e depois é entregue ao país dele, informando tudo que foi feito por ele aqui. Agora, ele não responde aqui. Ele vai responder às leis do país dele. Ok? Professor, aí no caso do diplomata, dele cometer um crime aqui no Brasil, e no país dele não é crime, como que acontece? Aí você vai ver o diplomata do Uruguai e da Holanda fumando maconha o dia inteiro. Não acontece nada. Não acontece nada. Ai, meu Deus. Não é crime. Assim como você pode ver, talvez um diplomata, olha só, dando um exemplo, um diplomata de um país árabe, vou tentar não ser preconceituoso, mas espero que vocês me entendam, agredindo sua esposa, ou fazendo algo que nós julgamos como agressivo, algo assim, e não acontecer nada com ele, porque no país dele é normal. Tá? Então, essa imunidade do diplomata ela é absoluta. Tá? Normalmente, gente, o que eu vou falar com vocês? Nossa, professor, mas isso pode dar uma merda gigante? Pode. Mas por que não dá? Porque, gente, nós estamos falando de diplomatas, primeiro, o mais alto cargo, tá? Da diplomacia internacional, e pessoas bem preparadas que vão para o país, que conhecem a cultura do país, que não estão aqui para cometer crimes, tá? Então, assim, claro, acontece, como eu falei, o caso do clube aconteceu mesmo, acho que foi em Brasília. Mas, assim, no geral, você não vê isso acontecendo. O diplomata do Uruguai é, obviamente, orientado que no Brasil ele não deve fumar maconha. Então, assim, claro que ele é orientado a isso. Se ele quiser, ele pode, como eu disse, mas é orientado a não fazer. Então, assim, essas coisas raramente acontecem, tá? Nesse sentido, porque nós estamos falando de diplomatas. Mas o que vocês vão saber é, se acontecer, eles têm
Se acontecer, eles têm imunidade diplomática. Até aqui tudo bem? Todo mundo tranquilinho? Tranquilo. Essa matéria muito tranquila. E vocês vão estudar ela de novo, quando vocês forem estudar o artigo 11 da Constituição Federal, não sei se vocês já estão tendo Constituição Federal. Quando vocês forem, artigo 12 da CF, vocês vão estudar isso aqui tudo não, mas vocês vão estudar isso aqui, mas não sobre crimes. Vocês vão estudar como é que funcionam os contratos, vocês vão estudar tudo em relação a um brasileiro, um estrangeiro e tudo isso, casamento, essas coisas todas, no direito civil vocês podem estudar também. Bem legal. Bom, o artigo 7º já inverte. Nós falamos territorialidade, intraterritorialidade. Agora nós vamos para o extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, alguns crimes específicos, gente, vão ser julgados aqui no Brasil, mesmo cometidos no estrangeiro. Quais seriam eles? Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, se alguém cometer um crime contra o presidente da República, contra a liberdade dele, contra a vida dele, em qualquer lugar do mundo, a gente vai atrás, né, cara? A gente caça o cara aí, nós vamos... obviamente, né? Nós vamos atrás. Então, contra a liberdade ou a vida do presidente da República, cometido um crime em qualquer lugar do mundo, o Brasil que vai julgar. Tá? O Brasil vai ser competência do Brasil. Tranquilo essa? Essa é muito fácil, né? Bem tranquilinho. Vamos Bonete. E o segundo, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, do território, de município, de empresa pública, sociedade, economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público. Meu Deus, é muita coisa? Não, não é muita coisa. Gente, esses são crimes contra a nossa moeda, por exemplo, nosso patrimônio. Entende? A fé pública. O que acontece? Está acontecendo um crime que os caras estão falsificando reais fora do país. Competência é nossa para julgar. Tá? Não, o cara está fabricando, de moeda falsa brasileira na Itália. Competência é nossa. Entendeu? Eles estão depredando ou algo assim, a Petrobras que fica em outro país, nos Estados Unidos, uma base da Petrobras nos Estados Unidos. Não, competência é nossa para isso, é nosso patrimônio. A Petrobras é nossa, tá? Então, assim, esse segundo é sobre isso. E, por fim, que é basicamente a mesma coisa, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes contra a administração pública. Então, se alguém a serviço do Brasil cometer um crime contra a administração pública, onde quer que ele esteja, ele fica sujeito à lei brasileira. Então, alguém, um cônsul, como a gente está falando, alguma coisa assim, está a serviço do Brasil, está em outro país, e ele comete algum crime contra a nossa administração, né, contra o próprio país dele, dependente de onde ele está, nós vamos julgar aquilo lá. Ok. E por último, gente, foi acrescido, tá, de tratados internacionais, de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, se tem alguém que é domiciliado no Brasil ou que é brasileiro e cometer um crime de genocídio, e aí depois vocês podem pegar para estudar um pouquinho o que é, né, a lei do genocídio, tá? Nós temos uma lei para isso, vocês vão ver como que funciona. E deixa eu pegar para vocês, só para vocês não ficarem sem... Tá, 2.889, ela fala o seguinte, quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como matando membros, causando lesão à integridade física ou mental de membros, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física toda ou parcial, adotar medidas distintas a impedir o nascimento no seio do grupo, efetuar transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Isso é o genocídio. Tá? Então, quem comete o genocídio, por ser um crime tão grave quanto uma etnia, como uma raça, com toda uma religião, com toda uma raça, com toda uma etnia, quem comete esse tipo de crime, se ele for brasileiro ou estiver residente no Brasil, mas cometer esse crime em qualquer lugar do mundo, o Brasil que vai julgar, a lei brasileira que vai alcançar. Tá? Não tem erro. Tá, gente? Agora, gravem esses primeiros, porque eles são gerais, eles são absolutos. Nesse artigo 7º, até a letra D aqui, eles são absolutos. É o Brasil que vai julgar e acabou. Agora nós temos outros. Olha só. Porque aqui nós temos, os primeiros são específicos, e esses agora são bem gerais. Olha lá, que por tratado, convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Então nós temos nós temos aí o tráfico internacional de drogas. O Brasil se obrigou a reprimir. Se acontecer em qualquer lugar, o Brasil vai querer agir. Pode ser que ele não possa agir nesses casos, porque o país onde aconteceu queira pegar. Aí é outra história. Tá? Praticado por brasileiro. Então, um crime praticado por brasileiro, o Brasil vai querer agir.
Mas pode ser que lá no país, o país fale, não, nós usamos territorialidade. O cara praticou, não interessa que ele é brasileiro, praticou o crime aqui na França, nós vamos agir. Vocês vão entender por que dessa parte, gente. Olha só. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Tá? O que está querendo dizer? Eu vou passar no artigo para vocês e voltar para vocês entenderem. Olha só. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. O que acontece, cara? O cara cometeu um crime contra o presidente da República ou a liberdade dele na França. Não interessa se ele for absolvido lá, se ele for condenado, se ele for julgado, se ele pegar 20 anos de cadeia. A gente vai querer ir atrás dele, a gente vai querer querer que ele responda por isso e que ele seja preso e que ele pague por isso, tá? Em qualquer momento. Contra o patrimônio, esses do inciso 1, tá? Da letra A até a letra D, o que acontece? Esses todos aí, cometidos genocídio e tal, independente se eles foram absolvidos, se eles foram condenados, não interessa. Nós vamos querer julgar novamente e vamos querer condenar. O parágrafo 2º diz o seguinte, no caso do 2, que são esses aqui que a gente acabou de ler, tá? Tratado da Convenção Brasil se obrigou a reprimir, praticado por brasileiro, praticado em aeronave e embarcações brasileiras mercantes, tal. Esses aqui, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Entrar o agente no território nacional, então nós não vamos pedir para extraditar, nós não vamos atrás do cara nem nada disso. Ele tem que vir aqui. Se ele vier aqui, mão nele, a gente pega. Se o fato punível também no país, se o fato for punível também no país praticado, é o que eu falei com vocês, se o fato punível também no país em que foi praticado. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Você pedir para extraditar o cara. Então tem uma lei enorme sobre extradição. Vocês vão preocupar com isso em direito internacional, fiquem tranquilos. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Olha como é que aqui é diferente. Se alguém cometeu um desses crimes do inciso 2, tá? Que a gente fala que a gente quer também julgar, e ele já cumpriu pena, já foi absolvido lá, a gente não tem por que julgar ele aqui. Senão a gente entra no bis idem, né? Punir a pessoa 2 vezes pelo mesmo caso. No primeiro caso, não, por ser mais sério, da letra A à letra D, não. Não interessa se ele foi absolvido lá, se ele já cumpriu pena, nós vamos de novo aqui julgar ele. E nós vamos pedir a extradição, nós vamos trazer ele do jeito que for. No segundo, nós vamos requisitar para ele ser extraditado, para ele vir para o Brasil, para a gente poder julgar ele aqui. O país pode falar, não, esse brasileiro aqui matou aqui na França. A gente vai pedir, não, deixa ele vir para cá que nós vamos julgar ele aqui. Homicídio na França também é crime, aqui também é crime. E a França pode falar, ok, ele é brasileiro, vou extraditar para vocês. Ou a França pode dizer, não, nós vamos usar a territorialidade e cometer o que o nosso país vai responder pelas nossas leis. Ele responde lá, ele é julgado, condenado, cumpre pena. Acabou. Ele vai vir para o Brasil e aqui não vai cumprir mais nada. Aqui acabou também. Tá? Funciona dessa forma. Tá. E aqui o último, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está restringindo a punibilidade, segundo a lei mais favorável. O que isso quer dizer, gente? Às vezes ele sofreu algum perdão judicial lá fora, ou prescreveu o crime dele, ele ficou tanto tempo lá escondido, ou o que for no país, que lá prescreveu. Mesmo que aqui ainda não tenha prescrito, suponhamos que o homicídio no Brasil vai prescrever em 30 anos, 40 anos. Lá no exterior, na França, como a gente está dando um exemplo, vai prescrever em 20. Se ele conseguir se esconder e lá ele conseguir, depois, mostrar que o crime está prescrito, aqui também a gente não pode mais tentar julgá-lo nem condená-lo. Porque está prescrito onde é mais favorável. Se o mais favorável for aqui, aí que a gente não pode mesmo, né? O crime já está até prescrito para a gente. Agora, se for lá, também não podemos. E, por fim, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Tá? Então, a gente viu ali que se o autor é brasileiro, a gente aplica a lei brasileira. Se o autor é estrangeiro contra brasileiro, também aplica a lei brasileira. Gente, isso quer dizer o seguinte... professor, mas aí tudo aplica a lei brasileira? Prestem atenção com cuidado. Da letra A até a letra D, nós vamos aplicar e acabou. Aqui, no segundo inciso, da letra A até a letra C, e aquele último, que é de internacional contra brasileiro, tá? Nós estamos falando só de territorialidade, fora do Brasil. Nesses aqui, gente, nós vamos tentar aplicar a lei brasileira. É como se o Brasil se colocasse à disposição. Falar, o crime foi praticado por brasileiro, a gente se coloca à disposição. Você quer mandar ele para cá para a gente julgar? Se o país falar ok. Se falar que não, acabou. O crime foi praticado contra brasileiro por um estrangeiro. Aí um francês na França comete um crime contra o brasileiro. A França vai mandar ele para o Brasil? Jamais. Mas suponhamos que um americano comete um crime contra um brasileiro na França. Aí o Brasil pede. A França fala, por mim, tudo bem.
manda ele para cá. Provavelmente os Estados Unidos também vai pedir. Aí vai para os tratados internacionais, a diplomacia entre os países. Por isso que dá uns problemas. Tá? Mas isso aqui, essa parte segunda é como se fosse um pedido. Então, olha só essa parte. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras. É o exemplo que eu dei da Joelma. Mercante de propriedade privada quando em território estrangeiro. Então, ela está em território estrangeiro, não em alto mar. Em alto mar a gente sabe que é nosso. Ela está em território estrangeiro, ela já chegou a Portugal. Mas lá ela não foi julgada. Cometeu o crime lá e lá ela não foi julgada. Aí depois de um tempo a gente falou, olha, ela não foi julgada aí, tem como mandar ela para cá? Ou a gente espera ela voltar no Brasil. E aqui sim a gente pode punir ela pelo crime que aconteceu lá. Porque lá ela não foi julgada. Acontecendo essas coisas aqui. Então, no que eu disse para vocês, ela tem que entrar em território nacional, ou ser extraditada, mandada para cá, ou entrar de forma livre, tá? O fato tem que ser punível aqui e lá. O crime tem que estar entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Isso é uma coisa técnica. Então, se a lei brasileira não autorizar a extradição por um crime, vamos supor que a lei brasileira não autoriza a extradição por furto. Se a lei brasileira não autorizar que a gente extradite um estrangeiro por furto, a gente não pode punir uma pessoa que cometeu um furto lá fora também. Mas fiquem tranquilos que essa parte eu não vou pegar com vocês, porque vocês vão ter que olhar item por item, e isso é no direito internacional. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou cumprido pena. Então lá ele foi condenado, julgado, cumpriu pena ou foi absolvido, ou sofreu perdão judicial, que é o de baixo, por algum outro motivo, prescrever o crime, qualquer coisa assim. A gente pode pedir e tentar julgar ele aqui. Olha aqui, ó, como tá sendo aula lá. Oi, Patrícia, pode falar. Professor, nesse caso aí, é só se o país no qual ele cometeu o crime, tipo assim, liberar ele para ser extraditado e ser julgado no país de origem dele. Porque se o país não permitir, ele é julgado e condenado lá nesse que ele cometeu o crime. Sim, mas vamos supor que ele não seja julgado e condenado lá. Vamos supor que, vou te dar um exemplo. Isso que você falou é certo, mas vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que ele cometeu um crime contra um francês, um brasileiro cometeu um crime matou um francês na França, e ele sabe que se ele for pego pelo governo francês, a pena dele vai ser muito maior que no Brasil. O que ele faz? Ele não é bobo, ele vem para o Brasil, de vontade própria. E aí, quando ele vier para o Brasil jamais, aí é uma coisa que vocês vão aprender em direito internacional, o Brasil nunca vai extraditar brasileiro. Jamais. Essa é a nossa lei. A gente nunca vai extraditar um brasileiro. Então, se o brasileiro cometer um crime qualquer, é igual aquele cara, eu lembro que aquele surfista, eu acho, que foi morto lá por tráfico de drogas no país da Arábia, não sei se vocês lembram disso há um tempo atrás. Se ele viesse para o Brasil, o Brasil jamais extraditaria ele para lá, tá? Inclusive, o Brasil exigiu a vinda dele, né? Mas solicitou a vinda dele, Isso, é o que eu falei. Exatamente. Por que solicitou? Porque o caso desse cara entra aqui exatamente no segundo. Olha o que é o caso desse cara. Ó. Praticado por brasileiro. É a letra B do inciso 2. Os crimes praticados por brasileiros. O que o Brasil teve que fazer? O Brasil teve que esperar ele entrar no território, mas ele não iria entrar. Tá? Ser um fato punível também no país onde foi praticado. Claro, tráfico de drogas é punível aqui e lá. Está o crime incluído entre os quais o tráfico internacional de drogas é um que dá extradição. Ok. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro. Lógico, lá ele não foi, ele ia sofrer pena de morte. Professor. E não ter sido agente perdoado também. Lá ele não ia ser perdoado. Então o Brasil pediu para que ele viesse nesse caso. E lá eles não aceitaram. É o que eu estou falando com vocês. O Brasil, ele não vai extraditar nunca um brasileiro. Então, o que você falou está muito certo. A gente pode pedir esse brasileiro para vir para cá. Ou ele pode vir por vontade própria. Por isso que a letra A só fala assim, entrar no território nacional. Não interessa que foi mandado ou que ele veio por vontade própria ou alguma coisa nesse sentido. Ele entrou aqui, a gente pode pegar e ele pode responder pelo crime aqui. Tá? Oi, pode falar, quem perguntou. Não, porque tem pessoas aqui no grupo pedindo para o senhor aceitar, porque está travando a aula dele. Mas se vocês olharem lá, não tem ninguém lá para entrar. Eu coloquei para todo mundo entrar livre. Manda o link de novo para essas pessoas no privado delas, por favor. Porque aqui, ó, para mim não aparece ninguém para ser aceito. Ou pede para a pessoa sair e entrar de novo, ou entrar de outra, às vezes em outro navegador, outra coisa. Aqui não tem ninguém para aceitar. Tá? A sala está como livre, qualquer um pode entrar. Então, gente, alguma dúvida aqui? Na extraterritorialidade? Tranquilinha demais. Olha só, gente. Olha o que fala o parágrafo 3º para a gente finalizar.
A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, mais essas aqui. Então, esse é um terceiro fato. Olha que interessante. Nós temos o primeiro ponto, que é a lei brasileira sempre se aplica. Nós temos aquele segundo, vocês viram a partir do inciso 2, cometido por brasileiro e tal, que vai se aplicar a lei brasileira, desde que, como parágrafo segundo aí, ele entra em território nacional, ser fato punível, essas coisas. E nós temos o terceiro, que é o menos, digamos, grave, que além da gente ter que usar todos os itens ali do parágrafo segundo, entrar o agente de território nacional, ser o fato punível também no país, a gente ainda tem que usar aqueles todos, tem que usar mais outros, que é o seguinte: não foi pedido ou negada a extradição em nenhum momento, e houve requisição do ministro da Justiça. Então, o ministro da Justiça tem que fazer um pedido para que essa pessoa que cometeu crime cometido por estrangeiro contra brasileiro, para que seja julgado aqui. Tá? Então, vocês podem ver que nós temos 3 condições diferentes. A primeira, absoluta, da letra A até a letra D. Qualquer um desses crimes não interessa, nós vamos querer julgar, nós vamos atrás. Pensem nisso, pensem no Estado aí como um devorador. Dessa letra A, letra D, aconteceu esse crime aí, o Brasil vai julgar. Não, eu quero julgar, é nosso, não interessa. Se o cara foi julgado, nós esperamos o tempo que for, vamos pôr a mão nesse cara e vamos julgar ele. Ok. A partir do inciso 2, o Brasil já dá uma diminuída. Fala, não, peraí. Esses crimes aí a gente quer julgar também, mas para a gente julgar eles, nós temos esses requisitos aqui, ó. Tá? Que é entrar o agente de território nacional, ser o fato... Aí tem esse aqui que os outros não têm. Tá? Então, nós temos esse requisito aqui. Vamos supor um exemplo absurdo, mas lá na primeira parte, o genocídio, vamos supor que o genocídio não seja crime em algum país do mundo. Não interessa. Né? Como a gente viu, ele está na primeira parte, o Brasil vai querer julgar aquele cara por genocídio. E aí os crimes lá do inciso 2, eles já exigem esses requisitos aqui, eles já são um pouquinho mais chatinhos, tem que fazer isso tudo. No crime do inciso 3, que é o crime cometido por estrangeiro contra o brasileiro fora do Brasil, o Brasil já sabe que é quase impossível que ele consiga. Por quê, gente? Como eu falei com vocês, se um francês comete um crime contra o Brasil na França, a França nunca vai extraditar um francês para o Brasil. Ela vai julgar o nacional dela lá. Agora, se um americano comete um crime contra o Brasil, contra um brasileiro, na França, aí o Brasil vai pedir. Como está falando aqui, o Brasil vai pedir. Como que ele vai pedir? Né? Não foi pedida nem negada a extradição dele ainda, e houve requisição do ministro da Justiça. O Brasil vai requisitar para esse cara vir aqui. Mas os Estados Unidos também vai, claro, que é o país de origem do autor. Ele vai requisitar. E é mais provável que a França mande para os Estados Unidos. Tá? Qual uma chance da França não mandar para os Estados Unidos? Exemplo, se o direito... Vamos supor que o direito dele seja igual ao nosso. Qual seria a forma da França não mandar esse cara para os Estados Unidos? Um americano que matou um brasileiro na França. Se os Estados Unidos punisse com pena de morte naquela região que estivesse pedindo ele, né, porque os Estados Unidos sabe que é dividido por estados, se naquele estado dos Estados Unidos eles punissem com pena de morte e a França não tivesse pena de morte. Isso é uma coisa que o Brasil faz também. Suponhamos que um cara cometa um crime e venha para o Brasil. Vamos supor que um cara do Afeganistão cometeu um crime e veio para o Brasil. O Afeganistão pede a extradição desse cara, porque ele tem que ir lá cumprir, ele tem que ir lá ser julgado pelo crime que é punido com pena de morte. O Brasil não vai extraditar ele. Mesmo ele tendo cometido o crime, mesmo ele sendo do Afeganistão, ele estando no Brasil, o Brasil não vai extraditar alguém para cumprir uma pena de morte, por exemplo. Não, isso é política internacional, como eu falei, isso não é direito internacional, não preocupe. Só estou explicando para vocês. Então, o que acontece? Pô, professor, mas se um americano cometer um crime contra o francês na França, é claro que eles sempre vão mandar para os Estados Unidos. Sim, quase sempre. Ou eles vão julgar lá na França mesmo, porque é territorialidade, ou a maior chance é que manda nos Estados Unidos, ou nesse último caso que eu falei com vocês. A França fala, não, peraí, vocês vão punir ele com pena de morte. Isso aí a gente não extradita, não. Preferimos mandar para o Brasil, que é o país da vítima. Aí o ministro da Justiça faz uma requisição e manda o cara para cá. Tá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilinho? Tranquilinho. Agora nós vamos para o lugar do crime. Quem lembra o que a gente falou do tempo do crime na última aula, gente? Qual que é o tempo do crime? Quando que o crime acontece? Ah, meu Deus do céu. Tava ninguém aí. Ah, meu coração até parou agora. Eu não estive nas outras aulas, mas acredito desde o momento que a pessoa pensa em fazer. Eu também não estava na outra aula. Vamos lá, gente. A gente usa a teoria da atividade. O crime acontece na hora da ação ou omissão. Tá? Então, nós temos 3 teorias, nós vamos voltar para elas hoje. Aqui, ó.
Nós vamos estudar elas hoje e eu vou falar um pouquinho para vocês também, então. Então, nós temos 3 teorias, tanto para o lugar do crime quanto para o tempo do crime. As 3 teorias servem para os dois. Olha só. Teoria da atividade. Considera o lugar, e podem ler tempo aqui do crime, tá? Aquele em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro tenha se produzido o resultado. Essa teoria da atividade, gente, é a que a gente usa para o tempo do crime. Quando que aconteceu o homicídio? Quando o cara deu o tiro, quando o cara praticou a ação de matar. Não interessa se o cara morreu 3, 4 dias depois. O homicídio se deu quando o cara atirou, tá? Quando o autor atira. Quando ele tem ação ou omissão. Isso para o tempo do crime. Agora nós estamos dando o lugar do crime. Onde que aconteceu o crime? Então nós estudamos primeiro quando, agora nós estamos dando onde. Teoria do resultado. Considera-se o lugar do crime aquele que se produziu o resultado, ainda que outro seja o local da conduta. Então, o cara deu um tiro em outro aqui. O cara deu um tiro... Vamos supor que estava no avião do Ricardo lá, né? Aí deu um tiro aí no Pará em alguém vindo aqui para Minas. E o cara só veio a falecer aqui em Minas 2 dias depois. O lugar do crime, por essa teoria do resultado, será Minas Gerais. Tá? E a última teoria, a teoria mista ou da ubiquidade, considera o lugar da infração tanto aquele em que ocorreu a ação ou omissão, quanto do resultado. Mistura os dois. Não interessa. Vai ser onde aconteceu o resultado, a ação ou omissão, ou onde aconteceu, a ação ou omissão, o fato, ou onde aconteceu o resultado. Bom, nós já vimos que para o tempo do crime, quando o crime aconteceu, a gente usa a teoria da atividade, né? Ação ou omissão. Eu furtei alguém aqui agora. Ali é o tempo do crime. Eu atirei em alguém aqui agora. Se ele morreu 4, 5 dias depois, não importa. O tempo do crime é agora, quando eu fiz minha ação ou omissão. Ok? Tem um bebê ao cuidado da mãe. Ela vai sair e deixa ele lá. Ele vai morrer 3 dias depois, mas a omissão dela de cuidado aconteceu no primeiro dia. Então, assim, esse é o tempo do crime. Qual teoria vocês acham, gente, que o Brasil usou para o lugar do crime? A mesma da atividade, ou já usou do resultado, ou a mista da ubiquidade? O que vocês acham? O que vocês imaginam? Para a gente saber onde que o crime aconteceu. Qual teoria vocês acham que o Brasil usa para saber onde o crime aconteceu? O lugar dele. Atividade, professor. Creio que da atividade de produzir o resultado. Então, aí, Ana Carolina, muito bom, Ana Carolina. Vamos pensar uma coisa. Nós usamos a teoria da atividade. Exemplo, tá? Para o lugar do crime. E vamos supor que a Argentina use a teoria do... vamos supor que a Argentina use a teoria do resultado, tá bom? E a gente usa da atividade. Então, um brasileiro, né, um argentino, brasileiro, que for, dá um tiro em outro, lá na Argentina. Como a Argentina usa a teoria do resultado, ela não vai punir esse cara lá, porque é lá onde se deu a atividade. Esse cara vem para o Brasil e ele vem falecer aqui no Brasil. Os dois vêm, estão num navio, eles vêm para o Brasil. O Brasil não pode punir esse cara aqui, porque aqui só se deu o resultado. A atividade se deu na Argentina. Olha só como é que nós teremos muita impunidade se a gente usar a teoria da atividade. Por isso que o nosso Código Penal, no artigo 6º, fala o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Resumindo, ubiquidade, teoria adotada é a mista. Não interessa, gente, onde foi a atividade, onde se deu o resultado. Por quê? Porque a gente quer evitar justamente que aconteça esse exemplo que eu dei para vocês. A gente quer evitar que nós tenhamos essa impunidade. Então, o cara deu um tiro no outro aqui no Brasil. E o cara foi morrer na Argentina. Ótimo, nós vamos prender ele pelo tentativa ou pelo homicídio, né, no caso, porque ele cometeu o crime no Brasil. Ok. Um cara deu um tiro no outro na Argentina, mas veio morrer no Brasil. Se a gente conseguir, se o autor estiver aqui, nós vamos prender pela teoria do resultado. Não interessa, justamente para que não aconteça essa impunidade. Professor, mas e se suponhamos o cara dá o tiro no Brasil e o resultado dá na Argentina e a Argentina vai punir esse cara? Ok, se a Argentina já puniu, a gente entra no que a gente acabou de estudar. O Brasil não vai punir mais. Já foi punido lá. Tudo bem. Por que se usa a teoria da ubiquidade? Justamente para evitar isso. Que outro país use uma teoria diferente e a pessoa fique impune, praticando um crime. Então, para o Brasil, justamente para evitar isso, foi muito inteligente o legislador. E olha que é difícil falar que o legislador foi inteligente, hein? Porque a maioria dos artigos são muito mal escritos. Mas esse foi muito inteligente. Por causa disso. Se o cara cometeu o crime no Brasil, ok. A atividade aqui responde aqui. Mas o resultado deu no Brasil. Não interessa.
Você deu um tiro no cara lá na Argentina, lá na China, e eles vieram no avião junto, pousou no Brasil, o cara morreu aqui, opa, nós que vamos julgar esse crime aí. Então, no caso de lugar do crime, por isso que eu falei com vocês no começo. Um homem matou o outro sobrevoando Londres, vindo para o Brasil. Ok, aí não é nosso, porque tanto a ação quanto o resultado se deu em Londres, sobrevoando Londres. Agora, se ele atirar em Londres e ele só vier morrer no Brasil, opa, a teoria do resultado aí também, já que a ubiquidade pode usar as duas, a gente pode julgar aqui também, tá? Pode falar, Patrícia. Então, a teoria da ambiguidade ou mista, elas refutaram a teoria do resultado e da atividade. Perdão, não entendi o seu final. As outras duas teorias anteriores, a teoria da atividade e a teoria do resultado, em que momento elas são utilizadas? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, na questão do lugar do crime no Brasil, em momento nenhum. Existem essas três teorias, a gente tem que optar por uma. O país pode optar pela que ele quiser. Justamente com medo do Brasil optar, suponhamos, pela atividade e outro país optar pelo resultado e a gente ter uma impunidade, o Brasil optou pelas duas, pela ubiquidade. Tá? Então, outros países optam por essas outras duas teorias, né? Podem ou não, sim, aí já não é com a gente, podem sim. Agora, por que elas são importantes, gente? Porque, claro, a ubiquidade como é a soma das duas, então a gente tem que saber as duas para a gente entender o que é a ubiquidade, o que é a mista. Tudo bem. E lembrando que no tempo do crime, a gente usa a teoria da atividade. No tempo, quando que o crime aconteceu, é atividade, ação ou omissão. Agora, onde o crime aconteceu, a gente usa a ubiquidade. Não importa, onde teve a ação ou omissão ou onde produziu o resultado. Tá? Qualquer um dos dois. Uma brincadeira aqui em Minas, não sei se vocês têm aí também, quando a gente fala que algo é difícil, a vida é difícil, a gente fala que é muita luta. Vocês falam isso aí também, nossa, é luta, isso aí é muita luta e tal. Vocês costumam ter essa brincadeira aí ou essa gíria não é a expressão de vocês? Não é nossa, não. Não usa, né, que é muita luta. A gente tem essa expressão aqui, tipo, eu tô na luta, caramba, tô ali, tô na batalha aí, tô na luta e tal. Quando alguém te pergunta como é que tá a vida, você fala... Tô na luta, a gente usa, professor. Como é que é? Tô na luta, eu já vi usar. Já vi usar, né? Pelo menos vocês entendem o que significa. Por que eu quero dizer isso pra vocês, gente? Porque é muita luta, ou tô na luta, ou o que for, é uma forma legal de vocês gravarem as duas teorias. Luta, lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Então o professor já tá dando dicas aí para vocês, para a horinha da prova. Então, tudo que for relacionado ao lugar do crime, onde aconteceu o crime, ubiquidade. Né? Ação, omissão ou resultado. E tudo que for o tempo do crime, quando aconteceu o crime, atividade. Só quando se deu ação ou omissão. Deu para entender o macetezinho aí? Luta? Bora. Ok. Como eu falei, a aula de hoje é muito tranquila. A gente já vai finalizando, mas vamos para uma outra parte aqui interessante. Gente, e quando há uma sentença criminal no estrangeiro, a gente pode usá-la no Brasil? O cara foi condenado na França, né? E aí, o que acontece? Ele vem para o Brasil, ele é brasileiro, ele foi condenado, mas estava em liberdade, vem para o Brasil e fala assim, não, eu quero responder aqui, eu quero que seja convertido aqui e tal. Pode acontecer isso? Em pouquíssimos casos, tá? Eu vou explicar para vocês o que diz o artigo. Olha só, a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, então assim, se produzir sentença estrangeira for de pena de morte, a gente não pode... Entenda o que eu estou querendo dizer, tá, gente? Ele já foi julgado e condenado lá, nós não vamos julgar de novo. Aqui nós estamos falando o seguinte, o cara foi julgado por homicídio na França, e ele foi condenado a 5 anos de prisão. Nós podemos prender ele aqui por 5 anos? É isso que eu estou falando com vocês. Então, o que o artigo não fala? Quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie a mesma consequência, então, assim, lá foi 5 anos, o Brasil também prenderia? Opa, então pode. Tá? Mas só pode por duas coisas, por 2 motivos. Para 2 motivos. Você não pode prender o cara. O que você pode fazer? Obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e outros efeitos civis. Como assim, professor? Nós estamos falando de direito penal? Estamos. Mas vamos supor que uma mulher, ela é uma brasileira, ou seja, ela vai para a França com o marido dela, e lá ele a agride e tal. E ela entra com ação contra ele, e eles têm alguns terrenos no Brasil, o divórcio deles
é homologado lá, além do dano moral que ele vai ter que pagar para ela por ter cometido esse crime contra ela. O crime, a prisão ou o que for, ele só pode cumprir lá. Mas aqui no Brasil, a gente pode homologar a sentença estrangeira para obrigar ele a reparar o dano, se ele causou algum dano a ela aqui, tá? Danos cíveis ou o que for. Restituir alguma coisa que é dela e está com ele aqui no Brasil, para ele devolver para ela, por exemplo. E qualquer outra coisa cível, dano moral, dano estético, o que for, qualquer outra coisa que não seja criminal, a gente pode pegar uma sentença estrangeira, homologar ela aqui e usar para esses fins. Tá? E para sujeitá-la à medida de segurança. Fechou o que é medida de segurança? Vocês vão estudar ainda no próximo semestre, mas vou explicar para vocês que medida de segurança é a punição, vamos dizer assim, para os inimputáveis. Tá? Para aquelas pessoas que não têm sanidade mental, essas coisas assim. Então, a medida de segurança é usada para eles, para os inimputáveis. Por que isso acontece, gente? Vamos lá. Uma pessoa que não tem, que tem algum problema mental ou algo assim, ele comete um crime lá na França. Ele é brasileiro, comete um crime na França. Ele vem, e lá ele é condenado a cumprir a medida de segurança, ficar num hospício, ou ficar internado, ter acompanhamento ambulatório, ou algo assim. Essas são as internações da medida de segurança. E aí ele é condenado na França por isso, e ele vem para o Brasil. E aí eles falam assim, olha, ele precisa cumprir, ele não pode ficar solto. A gente precisa internar, a gente precisa fazer o acompanhamento ambulatório. Aí homologa a sentença do crime que ele cometeu lá, para ele cumprir essa medida de segurança no Brasil. Aí o acompanhamento ambulatório, ou o antigo manicômio, né, essa internação dele, pode acontecer no Brasil. Tá? Gente, só esses dois fatos. Tá? São só os únicos dois fatos que você vai ter eficácia, a sentença estrangeira vai ter eficácia no Brasil. Apenas nesses dois fatos. Para obrigar o condenado a reparar algum dano, restituir alguma coisa e outra coisa civil, nada penal. E para sujeitar alguém à medida de segurança. Okay? Medida de segurança, pena aplicada aos inimputáveis. E para isso, ela precisa do seguinte, da homologação. Para homologar essa sentença, para o Brasil fazer valer a sentença, precisa de quê? Primeiro, para os efeitos previstos no inciso 1, que é obrigar o condenado a reparação do dano, das restrições dos efeitos civis, de pedir da parte interessada. No exemplo que eu dei, a mulher precisa pedir. A mulher precisa requisitar, olha, tem essa sentença estrangeira aqui, ele está obrigado a me pagar isso aqui, ele está obrigado a reparar os danos que ele causou e tal, dano moral e tudo, ele me agrediu lá ele já está cumprindo a pena dele, mas ele está obrigado, eu queria homologar isso aqui. A lei brasileira homologa e obriga e executa ele para que ele pague. B. Para os outros efeitos, seria só do inciso 2, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado da requisição do Ministério da Justiça. O que isso quer dizer? Para os outros efeitos, que é sujeitar a medida de segurança aqui no Brasil, tá? A gente ainda tem um tratado com o país deles, né? Um tratado de extradição. A maioria dos países hoje tem, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Só quando um país rompe com o outro, está em guerra, que não tem. 90% dos países tem um tratado de extradição. Claro que tem todos os critérios para ver se vai extraditar ou não. Isso aí vocês vão estudar. Mas a maioria dos países hoje já tem esse tratado de extradição entre eles. Mas se não tiver, o ministro da Justiça vai ter que fazer uma requisição. Tem que falar, olha, requeiro que possa ser feito cumprimento da sentença, da pena aqui, né? Da pena, no caso, seria medida de segurança, aqui no Brasil e tal. Feito isso, nós podemos trabalhar com a medida de segurança aqui no país. Olha o que diz a súmula 420 do STF. Não se homologa a sentença proferida no estrangeiro. Ela está escrita errado. Aqui tenho certeza que ela está errada. 420 do STF. Vou corrigi-la para vocês. Olha só o que ela diz, gente. Deixa eu ver se eu corrigi ela aqui para vocês de uma vez. Tá muito errado. Vamos lá. Vou tirar a tela só um segundinho para corrigir e já volto. Só um segundo. Ok. Quando a tela de vocês voltarem, vocês me avisam, por favor, porque eu vou fechar aqui. Voltou, gente? Quando voltar, vocês me falam. Ok. Olha só. Não se homologa a sentença proferida no estrangeiro sem prova do trânsito em julgado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Vamos supor, essa mulher que eu falei com vocês está pedindo ressarcimento desse cara, né, que agrediu e tudo, a sentença dela não pode ser uma sentença provisória, uma sentença de primeira instância, alguma coisa assim. Tem que ser com trânsito em julgado, aquela irrecorrível. O cara não pode recorrer mais, porque vai que o Brasil vai
homologa uma sentença dessa e lá depois ele consegue inverter. Imagina o problema que ia dar. Então, a súmula 420 do STF, bem simples, ela diz isso. Não se homologa a sentença proferida no estrangeiro sem prova do trânsito julgado. Você tem que provar, ó, lá acabou. A sentença é essa aqui mesmo, trânsito em julgado, não tem mais recurso, não cabe mais nada, é essa. Ok, aí sim a gente pode, tá? E antigamente, gente, era o STF, hoje é o STJ que faz essa homologação, só para vocês saberem. Hoje é o Superior Tribunal de Justiça, não o Supremo Tribunal Federal, que faz essa homologação de sentença estrangeira no Brasil. Tá bom? Como eu disse, hoje a aula é rápida e porque o tema é tranquilo, mas porque na próxima aula nós vamos entrar na teoria do crime e aí sim ela é uma aula mais complexa. Como eu disse para vocês, eu vou mandar para vocês o canal que tem essas aulas, mas não tem aula completa, tem tema por tema, eu falo de tema por tema disso aqui, eu vou passar para vocês. Nós vamos entrar na próxima aula, gente, na teoria do crime. A teoria do crime, alguma dúvida aqui antes de eu falar um pouquinho da teoria do crime com vocês? Podem perguntar, gente, não tem problema nenhum. Essa matéria é muito tranquila, né? Até aqui é muito tranquila. Mas há alguma dúvida aqui? Por mim tá tranquilo, professor. Tá. Vocês lembram que a gente estudou na última... Alguém estava aqui na última aula? Acho que a Joelma estava, não estava, Joelma? Sim, professor. Você lembra que a gente estudou aquele negócio de tempo do crime? A gente estudou aquela contagem de prazo penal, você lembra disso? No finalzinho da aula a gente chegou a estudar a contagem de prazo penal, né? Tá. Ok. Então vamos lá. Aí o pessoal que vai rever a aula depois está gravada lá, não tem problema. Olha só, gente. Nós vamos começar a estudar o próximo tema nosso, e é o mais importante desse semestre, que é a teoria do crime. O que é crime? Não basta eu falar assim, o crime é quando eu sei que o A matou o B, ou que o C matou o D. Tudo bem, isso aí realmente nós temos esse conhecimento. Mas o que é crime em si? E aí nós vamos estudar a teoria tripartite no Brasil. O que isso quer dizer? Que para algo no Brasil ser considerado crime, esse fato tem que ser típico, tem que estar tipificado, tem que ser antijurídico ou ilícito, qualquer um dos dois termos, tá? Ele tem que ser ilícito e ele tem que ser culpável. Ok. Só que dentro de cada um desses três, né, desses três pilares, nós temos vários e vários, né, desmembramentos. Claro, como eu falei com vocês, o direito penal é lindo justamente porque ele se subdivide 1000 vezes. Isso é maravilhoso. Eu já falei com vocês, eu falei com vocês sobre seguir a hashtag do direito penal no Instagram, né? O que acontece? Se você segue a hashtag do direito penal no Instagram, no direito do trabalho, perdão, no Instagram, você vai ter todos os dias notícias diferentes sobre súmula, sobre decisões, sobre várias coisas, assim, todos os dias. Se você seguir a hashtag do direito penal, você vai ter gente postando foto de terno no fórum. Por que isso acontece, gente? Porque o direito penal ele não pode mudar tão rápido, assim como o direito do trabalho, por exemplo. Porque nós estamos tratando de crime, nós estamos tratando das coisas mais sérias, a liberdade, nós estamos tratando da vida, da liberdade, os bens jurídicos mais importantes. Então, nós não podemos ter essa mudança social tão rápida. Claro que ele vai evoluindo, como, por exemplo, a casa de prostituição, que vai deixando de ser crime, como deixou de ser crime o adultério. Claro que ele vai seguindo a sociedade também, mas de um ritmo muito mais lento do que os outros direitos e tal. Nunca algo assim de canetada, de decisão que muda tudo. Não, normalmente tem que ser por lei e tudo isso, né? Ok. Porque nós estamos falando de crime. Beleza. Então, vamos lá. Nós começamos ali no artigo 121, começamos a parte especial, vocês vão ter parte geral aqui agora, depois vocês vão ter parte geral 2, teoria da pena, e depois vocês vão ter a parte especial, que são os crimes. Começa no artigo 121, matar alguém. Ok. Olha como funciona. Quem tiver aberto aí, vai lá no artigo 121 do Código Penal. Vocês vão ver matar alguém. Olha o que diz, homicídio simples. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. E só diz realmente matar alguém. Só que, nós vamos lá. O que é... Aí, vocês têm que interpretar todo o ponto do artigo. O que é matar? O primeiro ponto. Vamos lá. Quando você atira e mata um cachorro, você cometeu um homicídio? Sim ou não? Não. Porque o cachorro não se enquadra como alguém. Justamente por isso.
Então, o cachorro, como não se enquadra como ninguém, você não pode ter cometido um homicídio atirando num cachorro. Então, esse artigo 121 ele é um dos mais simples de todos. Matar alguém, só tem ele, esses dois núcleos aí, matar alguém. Ele é muito fácil, muito simples. Só que nós temos que saber o seguinte. Vamos supor que o Lucas e a Ana Carolina deram ao mesmo tempo um tiro na Patrícia. Quem matou a Patrícia? Os dois. Não? Será? Como é que nós vamos saber? Então, todas essas questões a gente vai vendo na teoria do crime. Então, vamos pegar outro exemplo, Lucas? Vamos supor que o Lucas deu um tiro na perna da Ana Carolina. Um tiro que não a mataria. E foi para o hospital. A ambulância pegou a ambulância e tal, foi para o hospital. No caminho do hospital, ela sofreu um acidente, bateu a cabeça e morreu. Então, a gente tem que ela não estaria naquela... O tiro dele não mataria a Ana Carolina. Mas a Ana Carolina não estaria na ambulância se ela não tivesse tomado o tiro do Lucas. E aí? Qual que é? O Lucas responde por homicídio? Eu acho que não, professor. Eu acho Zé. que sim. Eu acho É. que sim. Depende, não. Nós vamos chegar. Então, assim, vamos supor que a Ana Carolina, indignada com o Lucas, gente, eu vou falar um nome aleatório, viu, porque eu não conheço vocês e tal, se tiver, tipo, sei lá, casal ou qualquer coisa aí, ou gente brigada, me desculpe. A Ana Carolina, indignada com o Lucas na sala não, em casa, o que for, indignada, sabe o que ela faz? Ela fala assim, quer saber? Agora que eu vou matar esse Lucas. Ela coloca um copo de veneno. Toda ação ali, coloca um copo de veneno e tal. Falou, Lucas, estamos aqui, gostoso. Ele vai e toma. Toma, beleza. E ela fica esperando, pô, que 5 minutinhos ele morre. Dose letal. O Lucas levanta, vai andando, chega na janela e é atingido por uma bala perdida. Tomou um tiro na cabeça e é atingido por uma bala perdida. Cometeu o crime, Ana Carolina? Não. Não. Ela não. Mas Nem acho que ela tentativa. responde pela intenção de matar, não? Não responde nem a tentativa de Sim, homicídio. cometeu. Se for identificada a substância no organismo dele. Pelo menos por tentativa ela Mas responde. aí ela não matou, não chegou a matar ele. Gente, o organismo, o veneno iria matar ele? Iria. Talvez Né? sim. Sim. Vamos supor que seja uma quantidade essencial. O veneno iria matá-lo, não iria? Sim. Ok. Tem como matar Ele ia morrer. Tem como matar um morto, gente? Não. Não, tem não. Morreu, moço, pronto. E a Ana Carolina responde pelo Então quê? foi essa. Por nada. Pois é. Por isso que eu falo para vocês que essa nossa última aula, a nossa próxima aula, ela é o tema mais interessante do direito penal, talvez como um todo, que nós vamos dar a teoria do crime toda, né? Nós vamos começar a próxima aula. Então, nós vamos começar também a ver o fato típico, que é o primeiro ponto da próxima aula. Nós vamos ver o seguinte: quando que a gente começa a punir o crime? Exemplo, a Ana Carolina, que quer matar o Lucas, ela pensa em matar o Lucas há um bom tempo. O fato dela pensar em matar o Lucas, gente, é crime? Não. Se fosse crime, estávamos todos nós presos. É, Todos. fato. Porque quem nunca matou um professor aí na mente, um chefe, Não, quem é casado então não sobrevivia 15 dias. Enfim, né? Quem é casado então estava preso em 15 dias aí de relacionamento. Então, gente, deixa eu tirar essa tela. Não pode deixar essa tela. Então, gente, o que acontece? Então, a gente não vai punir, claro, esse pensamento da Ana Carolina. Mas a Ana Carolina pensa em matar o Lucas e ela começa a agir. Olha só que interessante. Ela fala, opa, eu vou lá comprar um veneno para matar o Lucas. Quando ela começa a agir, quando ela sai para comprar o veneno para matar o Lucas, a gente já pode punir ela? Por tentativa. Não, eu acho que não, porque Não, o fato não professor. foi consumado ainda, né? Pois é. Então, Por exatamente. tentativa. Ela Mas tinha por ela tinha intenção, mas ela não tinha feito nada ainda. Mas por tentativa de quê? Porque você sair para comprar um veneno
teoricamente, claro, a gente está falando de alguma coisa lícita, tá, gente? Não é crime nenhum. Sim, e ainda nem é tentativa, né? Porque é simplesmente sair para comprar. Exatamente. Exatamente. Justo. Oi? Só se ela falar para alguém, né, no caso. Mesmo que ela fale, não é Também tentativa. Não é tentativa. Tá? Tentativa Agora vamos vamos supor. O que a gente entende por tentativa é eu pratiquei o ato e ainda assim, vamos supor, a pessoa conseguiu assim sair viva, sair, vamos dizer assim, ilesa, entendeu? Aí sim seria uma tentativa, certo? Nós vamos estudar a tentativa quando você esgota todas as suas formas de praticar o crime e mesmo assim não consegue. Mas ok, mas vamos prosseguindo. A Ana Carolina desistiu de matar o Lucas com veneno. Ela falou, não, o veneno é muito pouco, eu quero dar um tiro nele. A Ana Carolina vai lá numa biqueira louca lá e compra uma arma de fogo, uma .40, calibre restrito. Nesse caso, O que tem? nós podemos punir a Ana Carolina pelo crime? Ainda não. Ainda não, professor. Ainda não. Essa é a única exceção que nós podemos punir a Carolina pelo crime. Qual crime? Posse legal de arma de fogo. Posso negar. Ela cometeu um outro crime na preparação do primeiro. Agora, nós estudamos na última aula quando nós temos conflito aparente de normas. E se a Ana Carolina vai e mata o Lucas com essa arma de fogo, nós podemos prender ela por porte? Sim, também. Sim. Não, Temos professor, por homicídio. Exatamente. O crime mais grave abrange os de preparação. Então, se ela pega essa arma... Vai responder pelos dois crimes. Não, só pelo homicídio. O crime mais grave abrange o crime de preparação, né? Se ela comete um crime de preparação para cometer um crime mais grave, ela só responde. Depois vocês dão uma olhada na última aula, as 4 formas a gente vê quando tem conflito aparente de normas. Se é um conflito aparente de normas. Portar uma arma de fogo é crime. Ok, matar alguém também é crime, com uma arma de fogo. Claro, nós temos um conflito, nós temos 2 normas regulando a mesma coisa. Só que, como um dos princípios que a gente viu lá, quando um crime é mais grave e o outro é só um meio para chegar naquele crime, o mais grave abrange e o meio para chegar você esquece. Então, o que nós temos nessa situação? A Ana Carolina vai responder. Pessoa com a arma. Como é? E quando é assalto com a arma? Mesma coisa. Aí nós temos circunstâncias de aumento de pena do artigo 157, que é o roubo, que é ser usado com arma de fogo. E se for em calibre restrito, que é o caso que eu dei de .40, aumenta a pena final até metade. Mas você não pune a pessoa por porte de arma de fogo. Você tem um aumento de pena no final, mas não pune pelo outro crime. Tá? Mas às vezes a gente ouve assim falar, fulano vai responder pelo crime cometido, e, além de o porte de arma ilegal, nisso, e lista aquela quantidade de crime que vai responder. Então, mas aí eu vou te dar um exemplo. Os policiais foram na casa da Ana Carolina e prenderam ela, coitada, peguei a Ana Carolina aqui, a primeira que está aparecendo aqui, e prenderam ela com 10 quilos de cocaína, dinheiro, balança de precisão, tal, essas coisas todas que caracterizam o tráfico de drogas. E tinha 4 armas de fogo ali também. Para praticar o crime de tráfico de drogas, arma de fogo é um meio necessário? É uma parte meio? Não. Em si, não. Não. Então, ela vai responder pela posse, né? Porque estava em casa, não é porte, pela posse de arma de fogo e pelo tráfico de drogas. Aí sim. Não é um crime que é meio para cometer o outro. Mas, por exemplo, eu vou cometer um estelionato. Eu vou fingir que eu sou outra pessoa, vou cometer um estelionato, pegar o dinheiro da Ana Carolina. Nisso aí eu vou cometer vários crimes. Eu vou falsificar selo nacional da carteira de identidade, que é crime. Eu vou vou cometer a falsidade ideológica, que é outro crime. Tá? E aí depois eu vou cometer o estelionato e pegar o dinheiro da Ana Carolina. Só que todos esses outros primeiros crimes, eles só são meios para eu chegar no meu crime final. Então eu só vou responder pelo estelionato. Tá? Agora, se eu sou pego falsificando o selo antes de cometer o estelionato, só a preparação, aí eu só respondo pelo crime consumado de falsificação de selo nacional. Não vou responder nem pela tentativa do estelionato. Eu nem comecei a tentar praticar o estelionato contra a Ana Carolina. É a mesma coisa da arma de fogo. A Ana Carolina, se ela é pega com a arma de fogo,
Se ela nem começou a sua tentativa de matar o Lucas, ela responde pelo crime consumado, não tentado, consumado, de porte de arma de fogo. Mas não tem nada a ver com o homicídio. Por mais que ela fale, eu comprei essa arma para matar o Lucas. Não interessa. O crime que ela cometeu, que ela iniciou a execução, foi o crime de porte. Iniciou e finalizou, foi de porte ilegal de arma de fogo. Se ela pega aquela arma e mata o Lucas ou tenta matar o Lucas, esquece o crime de porte de arma de fogo, ela responde pelo homicídio ou tentativa. Deu para entender essas diferenças? Nós vamos ver isso tudo, tá? Só adiantando para vocês verem como funciona. Ah. Vocês querem ver outra coisa interessante? Vamos supor. Vou pegar outra pessoa. A Joelma sabe. Tem um rio bonito que eles falam em Marabá, não tem? Pelo menos me falaram. Tem um rio bonito aí que corta a cidade. Tocantins e Itacaiunas. Como é que é? O Tocantins e o Itacaiunas. São dois rios? Ótimo. Então, a Joelma se aproveitando... A Joelma sempre quis matar a Patrícia. Aqui todo mundo da sala sabe disso. E ela se aproveitando que a Patrícia não sabe nadar, as duas estão num barco, tá? A Joelma vai e joga a Patrícia no rio. Porque a Patrícia não sabe nadar. Tentativa de homicídio, claro. Ok. A Joelma se arrepende, pula e salva a vida da Patrícia. Sogra. Que crime que ela responde, gente? Tentativa de homicídio. A regra é que fosse. Mas nós criamos algo no Código Penal que chama-se arrependimento eficaz, que se a pessoa se arrepender do seu crime, ela só responde pelos danos já causados. Então, neste caso desse exemplo que eu dei, a Joelma não responde por crime nenhum. Agora, se a Joelma quer matar a Patrícia, ela dá 2 tiros na Patrícia, e ela fala, meu Deus, eu não posso fazer isso, que burrice que eu tô fazendo e tal. Tentativa de homicídio, ela quer matar. Ela pega a Patrícia, leva a Patrícia pro hospital e a Patrícia sobrevive. Ela responde por qual crime? Lesão corporal. Lesão corporal. Ele só responde pelo que ele praticou até o momento. No primeiro exemplo, não praticou nada. Jogou alguém na água e tirou a pessoa. Não teve dano. Nesse segundo, ela lesionou. O certo seria... Tá, gente? O certo seria ela responder por tentativa de homicídio. Mas, pela figura, tá, do arrependimento eficaz, então tem que ser eficaz, ela tem que salvar, porque se ela não salvar a vida dela, é homicídio mesmo. Mas se ela conseguir ajudar e salvar a vida, ela vai responder só por lesão corporal, só pelos danos que ela causou. E se ela não causou dano nenhum, por exemplo, a pessoa, ela não responde por nada. Viram como é que não é tão 2 mais 2 assim? É complexo um pouco, né? Mas é porque eu tô falando para vocês a teoria toda já fui lá na frente, já voltei, né? Nós vamos olhar item por item, você vai ver, é simples, a teoria do crime, ela não é complicada, ela é simples. Um outro exemplo, lá no final da teoria do crime, alguém coloca uma arma na cabeça da sua mãe e fala, ó, ou você mata aquela outra pessoa ou eu mato a sua mãe. E aí, gente, se você mata aquela pessoa, que crime você comete? Nenhum. Nenhum. Coação moral irresistível. Tá? Você não podia resistir, não podemos exigir que a pessoa, né, resista àquilo. Agora, nós estamos no cinema, todo mundo aqui, nós fomos para Marabá, fomos para o cinema. O cinema começou a pegar fogo. Eu e o Danilo saímos igual um louco, empurrando os outros, chutando os outros, derrubando quem estava na nossa frente, quebramos a janela lá e fugimos. Que crime que a gente cometeu? Em regra, a gente teria cometido várias lesões corporais e dano ao patrimônio, mas, como a gente agiu por causa de um estado de necessidade, não cometemos crime nenhum. Que é outra coisa que vamos estudar. A Sara, que sempre quis matar o Francisco, é outra coisa que todo mundo sabe. A Sara, ela sempre prometeu matar o Francisco, vou matar você, vou matar você. Um dia ela encontrou com o Francisco, estava com uma arma no bolso. Foi sacar a arma, o Francisco deu um tiro na cabeça dela antes. Que crime que o Francisco cometeu? Nenhum. Legítima defesa pura. Legítima defesa pura. Né? Ela prometia matar ele, falou que sempre ia matar ele, tirou uma arma para dar um tiro na cabeça dela, ele matou ela antes. Ok? Ok. Mas ele não responde o porte? Que? Ah, não, nesse caso sim, eu tô falando do caso da arma legalizada e tal, tá? Se ele tiver com a arma ilegal, sim. Mas o crime de homicídio ele não responde.
Ele não responde. Agora, vamos supor que a Sarah prometa, todo mundo sabe que a Sarah é matadora mesmo, mata todo mundo e tal, todo mundo conhece essa fama dela, e ela promete matar o Francisco há muito tempo. Ok. Um dia eles estão numa festa, encontra com ela, a Sarah leva a mão na cintura, o Francisco dá um tiro na cabeça dela. Quando foi ver, a Sarah estava com um bilhete de pedido de perdão para o Francisco, porque ela tinha entrado numa nova religião que pregava amor e carinho ao próximo, e ela queria entregar o bilhete para ele. O que o Francisco responde nesse cara, gente? Aí a bronca é feia, viu, professor? Não, chama legítima defesa putativa. É a legítima defesa imaginária. Não tinha como ele imaginar que ela ia entregar, era um bilhetinho para ele. Nem tinha como ele esperar para ver. Então ela promete matar ele há muito tempo. Todo mundo sabe que ela pode cumprir aquilo. Ela vai, leva a mão na cintura ao encontrar com ele, legítima defesa putativa. Mesmo que imaginária. Putativa significa imaginário. Mesmo que imaginário. Não comete crime nenhum. Por incrível que pareça. Não comete crime nenhum. É um exemplo que acontece também quando policiais encontram uma pessoa, a pessoa está com a lanterna, levanta a lanterna, aquele brilho ali, muitas vezes o policial atira, dependendo da situação, legítima defesa putativa. Parecia muito ser uma arma, metal brilhou, legítima defesa putativa. Eu já ia comentar isso aí, professor, em relação ao exemplo anterior. Para a pessoa civil, é um pouco diferente para, no caso, o setor militar aí, né? Não só militar, né? O policial civil, o policial federal, o rodoviário federal. Você fala de força de segurança pública, né? Não, o civil é pessoa civil, entendeu? Sem ser... sem ser da força de segurança pública. Mas seria a mesma situação, Francisco. Se ele tiver o porte daquela arma ali, a mesma situação. Tá? É como, não sei se foi o Lucas que falou, ele só vai responder pelo porte se ele não tiver. Mas pelo crime de homicídio ele não responde. Sim. Mas nós temos sim na figura de segurança pública outras coisas, que é o dever de cuidado, o dever de agir. Nós vamos ver eles também. Tá? Nós vamos ver um por um. Bom, gente, eu só fiz um apanhado para vocês ficarem curiosos da nossa próxima aula de teoria do crime. Não percam, eu falo com vocês, a próxima aula a gente vai falar de teoria do crime do início da tipicidade. A outra aula nós vamos falar de dolo e culpa. Então, vocês vão entender exatamente qual que é a diferença de dolo e culpa. Muita gente fala, o dolo é só ter intenção. Não é só bem isso, não. Tem muitas coisas que entram aí. Nós vamos falar, e vocês vão ter que fazer um trabalho, já vou adiantando, mas isso é mais para frente, entre a diferença de dolo consciente e culpa eventual. Por exemplo, o que é o dolo consciente? É quando o cara fala assim, olha, eu não quero matar ninguém, mas se eu matar, dane-se. O dolo eventual, perdão. E a culpa consciente é o seguinte, é o cara que vira e fala assim, olha, eu não quero matar ninguém não, mas eu vou acelerar meu carro porque eu confio que eu não vou matar ninguém. E aí tem uma discussão gigante no STF, que quem bebe e dirige e mata alguém, comete um crime por culpa consciente ou por dolo eventual. Ele comete o crime pensando, se eu matar alguém, matei, tal. Ou ele comete o crime pensando, não, eu dirijo bem pra caramba, eu sei que eu vou desviar. As duas são muito, muito próximas. E tem uma discussão gigante no STF até hoje, que já foi para um lado, já foi para o outro, e eles não se decidem. Então, assim, a próxima aula nós vamos falar de teoria do tipo, fato típico, ilícito e culpável, mas nós vamos só ficar no fato típico. Depois nós vamos entrar em dolo e culpa, que pertence ao fato típico. Depois nós vamos entrar no ilícito, que é estágio de necessidade, legítima defesa, tudo isso que a gente falou aqui. E, por último, na culpabilidade. Nós vamos finalizar a teoria do crime assim. Então, as próximas aulas, não faltem, serão extremamente importantes. Eu vou tentar upar essas aulas para vocês hoje e mando o link para vocês, porque ainda não está indo automaticamente para o AVA de vocês. Ok? Alguma dúvida?